Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal do Professor Gleidson. Hoje eu vou fazer um vídeo parte 2 aqui falando sobre o neoliberalismo. Na última parte do neoliberalismo, parte 1, eu falei sobre as modalidades do capitalismo financeiro, que são as holdings, tranches e cartéis. O que é uma holding, né? A holding ela geralmente é uma empresa ligada a um capital bancário, né, e que controla diversas outras empresas ou marcas. Exemplo, a gente tem a P&G, a Unilever, e no Brasil ficou muito famoso por causa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a JBS, que era uma empresa controlada pela JIF, que era a empresa do capital bancário. Pessoal, a holding, os trusts e cartéis não são propriamente modalidades de capitalismo do neoliberalismo. O neoliberalismo é política econômica, mas atrelada ao capitalismo monopolista, ela se torna mais forte e mais efetivo no sentido de domínio do mercado financeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu falo, por exemplo, da Unilever, várias das marcas que você tem em casa, se você procurar, você vai ver Unilever, né? A Unilever é uma empresa, então, a concorrente direta da P&G, uma das maiores empresas do mundo, que controla várias marcas de produto. Na verdade, a gente pode considerar que a Unilever, em termos de fabricação de produtos que você usa em casa, desde higiene pessoal até alimentos, se torna, eu acho que entre as 10 maiores do mundo. O que acontece? As políticas neoliberais, elas prevê o controle de grandes monopólios pelas grandes empresas, né? Detendo assim o poder econômico e político mundial. Então um governo, por exemplo, ele pode estar atrelado a uma grande empresa e promover políticas ditadas pelos gerentes, pelos diretores, pelos donos dessa grande empresa, né? A gente tem muito exemplo disso. No neoliberalismo, né, qual que era a política? Ela começou a ser iniciada com uma obra, né, do Hayek, que ela chama o caminho para a servidão. Então, assim, o próprio nome da obra já deixa alguma coisa aí no ar, né? Caminho da servidão. Onde ele apresenta, né, as bases do que seria o neoliberalismo. Então, por exemplo, a ideia do neoliberalismo é que tudo se transforme em um produto, inclusive educação. Então, assim, uma das críticas muito grandes que a gente tem com o neoliberalismo é a postura que o neoliberalismo coloca na educação. Eu citei no outro vídeo a terceirização, mas não é só a terceirização. Você criar modelos de educação voltados ao mercado. Então, por exemplo, tem uma prioridade muito urgente dos governos neoliberais em incentivar o ensino técnico, o ensino tecnicista. Não que isso seja ruim, mas ele passa a incentivar esse ensino técnico e passa a dividir o ensino superior. Então, por exemplo, talvez a gente não vê maldade nisso, mas um engenheiro mecânico, ele precisa de, no mínimo, assim, uns 4 técnicos para trabalhar para ele numa indústria. Então, o que a gente vê essa divisão? Uma promoção, por exemplo, da classe mais abastada de ir para a universidade, enquanto que a gente tem um incentivo muito grande para as classes mais pobres para o ensino tecnicista. E isso faz com que você limite as condições de mobilidade social da pessoa, né? Então, o neoliberalismo ele não tem uma política justa. Os governos aqui no Brasil que começaram implantando primeiramente o neoliberalismo foi o FHC. O FHC ele veio primeiro com proposta de privatização e ele tentou uma reforma previdenciária nos moldes neoliberais que não passou, né, devido à oposição do PT. O mais interessante disso é que quando a gente observa a política dos governos PT posteriores, eles vão aplicar as medidas neoliberais, né? Só que vai ter uma diferença, eles vão deter ainda o controle de algumas empresas estatais, que é o caso da Petrobras. O interessante da gente ressaltar é que o neoliberalismo ele é uma política que ela é enfática no sentido de transformar, de criar um mercado que não é competitivo, né? Então muita gente enganada, o microempresário, eu vejo muitas pessoas, eu vou virar empreendedor, mas você não tem competição com a grande empresa. Dentro do neoliberalismo, a ideia é promover o controle do mercado dessas grandes empresas. Então eu vou dar um exemplo. No México,
com o surgimento do neoliberalismo no início da década de 90, várias pequenas empresas de caráter familiar foram quebrando, e aí a gente cita bem aqui o caso de supermercados que foram transformados no Walmart, né? Então o Walmart ele vai para o México e vai sair comprando pequenas lojas para deter um monopólio. Isso não há competição, porque como que um microempresário, por exemplo, consegue competir com preço com uma rede como o Walmart? É meio complicado. Inclusive vou deixar no um link na descrição do vídeo aqui embaixo, que é sobre um documentário que fala sobre educação e neoliberalismo no México, que é o Pequeno Grão de Areia, né? É um documentário muito interessante que ele vai trabalhar com a perspectiva de mudança das escolas mexicanas para um modelo neoliberal. Outra questão interessante do neoliberalismo, que deve ser sempre lembrada, é que, além dessa questão da educação, o neoliberalismo ele está ligado diretamente a várias outras questões. Por exemplo, a terceirização, às vezes a gente pensa, mas uma empresa, né? Um dos pontos do neoliberalismo que a gente deve mais tomar para a gente é a questão da terceirização do trabalho. Por quê? Porque isso afeta diretamente as condições do trabalhador. Uma vez que a gente tem, no caso da educação, aqui em Goiás, uma proposta de OS que aumentou, na verdade, que aumenta, de certa forma, a corrupção, porque você vai ter um repasse de dinheiro para uma outra empresa. A gente tem casos aqui na saúde que é terceirizada, que pessoas ficam muito tempo sem receber. Uma outra questão levantada, que a gente deve levantar para falar sobre o neoliberalismo, é a questão do poder dos sindicatos e dos movimentos sociais. Em toda política neoliberalista, a ideia é que você reduza o poder da ação popular. Então, por exemplo, como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo claro aqui, e aproveitando esse vídeo para falar disso também, que é o caso dos trabalhadores da educação do estado de Goiás, que até hoje estão sem pagamento. Meu primeiro vídeo, né, eu falo sobre a falta do pagamento. Já tem uma semana, não resolveu o problema. E como que a gente vê isso, né? Como que a gente vê a influência neoliberal nisso? Quando a gente fala de neoliberalismo, sempre tem essa questão do neoliberalismo, das políticas neoliberais reduzirem o poder dos sindicatos dos trabalhadores. E uma coisa que é colocada, assim, bem recorrente, é você oferecer cargos públicos aos líderes do sindicato. Coisa que, assim, eu não estou aqui para falar mal de partido, mas o PT fez isso, né? Então, eu acho muito engraçado as pessoas criminalizarem, falar que eu sou petista, que fulano é petista, como na verdade a gente defende uma política social. E isso não quer dizer defender apenas o PT. O PT, ele aplicou várias das medidas neoliberais que o próprio PT votava contra, enquanto Lula, ainda deputado federal, governo Fernando Henrique, quando ele vai para a presidência, ele coloca no plano de governo dele. Né? Então, uma das questões muito interessantes é o Odebrecht. Gente, a Odebrecht é uma multinacional, uma grande empresa. Não é uma empresa familiar. Não é uma pequena empresa do microempresário que vai ser incentivado. Né? O governo ele faz um acordo com uma grande empresa. Isso gera corrupção mesmo. Né? Inclusive, nos modelos neoliberais, a corrupção é uma coisa frequente. Então a gente fala muito mal do Brasil, mas tem o caso da Itália, que tem vários escândalos de corrupção, o Silvio Berlusconi, tem todo um problema com a política italiana. E isso é proveniente do neoliberalismo, porque a corrupção, na verdade, seria a aliança entre o empresário e o governo, para que o governo promova as políticas que facilite, que melhore a vida dos grandes empresários. Né? Então é uma coisa muito interessante quando a gente fala de reforma da Previdência. Então, fala-se de reforma da Previdência, mas as empresas, as grandes empresas que dominam o mercado brasileiro, elas dão calote no governo, não pagam imposto, sonegam imposto, forja nota fiscal para redução de imposto, participa de políticas sociais para redução de imposto. O nosso governador aqui, por exemplo, Ronaldo Caiado, ele entrou numa negociação com a Bia Lima em portas fechadas, onde eles deslegitimaram a votação da Assembleia, que era soberana, que votou a greve. Né? Por quê? Porque ele provavelmente ali, às escondidas, ele ofereceu algum cargo para ela. Ou seja, mais uma vez, voltando àquela questão neoliberal que está muito presente para a gente. Dentro do neoliberalismo isso é comum, porque é igual agora, gente. A gente tem que esperar para receber mesmo trabalhando com toda a dificuldade,
por causa que a Bia fez um acordo a portas fechadas com o governador. E provavelmente ela recebeu uma proposta boa de um cargo dentro do governo, de uma participação em alguma coisa, eu não sei o que é, mas provavelmente. Outra questão que a gente deve lembrar nesse quesito, corrupção relacionada ao neoliberalismo, é a força que a empresa tem de ditar normas de governo, né? Então a gente tem todo um discurso falando hoje, por exemplo, no Brasil, que o Brasil viveu momentos de governos de esquerda que teriam atrapalhado, jogado o Brasil numa crise econômica. Na verdade não, na verdade é uma tendência neoliberal, que se a gente pegar desde o governo Fernando Henrique, era um governo de direita, né? Então eu acho muito superficial quando a pessoa fala os governos de esquerda. Não, gente. Discurso, legenda de partido é uma coisa. Na prática, o governo PT não foi tão de esquerda, assim, muito pelo contrário. Ele foi um governo neoliberal, assim como o do Fernando Henrique e assim como prevê o discurso do governo do Jair Bolsonaro, né? Quando o cara fala da reforma da Previdência, que ela quer incentivar as empresas a supostamente criarem emprego, gerar emprego, ele está, de novo, ditando o discurso neoliberal. Quando você criminaliza o movimento social, que é o que acontece muito no atual governo, falar mal dos movimentos sociais, criminalizar o feminismo, criminalizar todo mundo que defende políticas sociais, você está de novo reproduzindo o discurso neoliberal. Inclusive eu sugiro que leiam esse livro aqui, ó, Neoliberalismo, a Nova Máscara do Capital, né? É um livro que vai falar disso, né? Ele vai falar do refluxo que sofre os movimentos sociais no Brasil. Esse livro ele fala do neoliberalismo no Brasil especificamente. Ele vai falar do refluxo que sofrem os movimentos sociais. Por quê? Porque os movimentos sociais, que deveriam representar o trabalhador, representar as pessoas que trabalham, que são sindicalizadas, ele não está agindo dessa forma. A maioria deles não agem dessa forma por ter lá representantes dentro do governo e de governos que têm uma aliança, digamos assim, econômica com grandes empresas, o que vai desfavorecer a luta do trabalhador, que é o que acontece com a gente hoje, por exemplo. A nossa luta hoje está deslegitimada, a gente está esperando quando que o governador vai ter a decência, né, de pagar a gente, e a gente não pode fazer nada, porque nosso sindicato não tem poder. E isso é comum nos movimentos sociais do Brasil hoje. Outra coisa que a gente tem é uma criminalização dos movimentos sociais através de interpretações desse movimento. Exemplo, o feminismo, né? A gente tem grupos feministas no Brasil muito sérios, porém a gente tem pequenos grupos feministas que vão para a mídia, que muita gente chama de lacração, que não representam de fato os direitos das mulheres, mas eu posso fazer um vídeo falando disso. O caso aqui é trazer esse refluxo, essa falta de poder do movimento social, que também é relacionado ao neoliberalismo, né? Entendendo só que o neoliberalismo, diferente do liberalismo, ele não tem a ideia de promover a livre competição, né? Ele não tem essa ideia, muito pelo contrário, ele quer que as maiores empresas detenham o número maior de segmentos comerciais dentro da economia. Essa é a ideia. O neoliberalismo, ele prevê um desmanche do estado de bem-estar social, que é promovido pelo Estado, que vai surgir na recessão lá nos Estados Unidos, que seria uma garantia da qualidade de vida, e ele reduz o trabalhador, sem falar da manipulação da grande mídia, né? Então a gente tem sim uma manipulação da grande mídia, que não apresenta de fato as consequências do neoliberalismo e reproduz esse discurso. Qual o discurso do neoliberalismo? De que o Estado tenha que intervir o menos possível, né? Que também é o discurso do liberalismo, só que numa nova interpretação, porque no liberalismo o Estado ele ainda tem que se limitar a controlar serviços essenciais como saúde, segurança e educação. No neoliberalismo, isso tudo vai por terra, cai por terra, porque ele fala o seguinte, inclusive se você assistiu o Pequeno Grão de Areia, você vai ver que lá no México há uma mudança na perspectiva das escolas. Então as escolas vão ter uma nova política de financiamento com o objetivo de formar mão de obra, as escolas públicas mão de obra barata, enquanto que os gestores desse sistema são as pessoas de classe mais abastada que seriam formadas em outras escolas melhores.
Sobre a terceirização, a gente tem, né, aqui no Brasil uma compreensão disso, mas você pode dar um exemplo da terceirização, você pegar uma empresa que fabrica nos Estados Unidos e transferir a produção dela para países como Bolívia, por exemplo, né? Na década de 90 aí a gente tem na Bolívia as fábricas de Coca-Cola que vão para Bolívia, vão para o Chile, e que lá eles fazem um trabalho absurdo com a população, pagam frações, né, de centavos de dólar como salário. Outro caso é a China, né? Na China isso é muito interessante, você vai produzir uma jaqueta da Nike nos Estados Unidos, você vai ter que pagar o salário do trabalhador, a hora do trabalhador em dólar. Na China eles pagam centavos de dólar, sem falar que a mão de obra é muito grande. Então isso tem um lucro muito grande para quem produz. Imagina você paga 3 vezes menos para o trabalhador chinês produzir uma coisa. Então qual vai ser seu lucro? Né? O Marx fala disso no Capital, ele chama de mais-valia, né? Que a mais-valia seria você obter mais lucro economizando no processo produtivo. Então, todas essas perspectivas são, na verdade, um modelo neoliberal, sem falar da grande mídia criminalizar movimentos sociais sérios, que hoje no Brasil não é só a grande mídia. A gente tem uma galera que defende o governo do Jair Messias Bolsonaro, que nem sabe muito bem do que está falando, né? Dado o nível intelectual da maioria dos eleitores do Jair Bolsonaro, e que eles não sabem que eles estão reproduzindo um discurso neoliberal que tem por objetivo reduzir o poder de luta dos movimentos sociais que representam as pessoas, né? Então eles falam, criminalizam a minoria, o movimento LGBT, o movimento feminista, o MST, que são todos movimentos que teriam como objetivo defender. E isso não reduz o problema de os próprios líderes desses movimentos estarem atrelados a essa política neoliberal através do governo. Pessoal, se você gostou do vídeo, se foi esclarecedor, deixa seu like aí embaixo, inscreva no canal, compartilhe